Beleza, olha só, eu tenho aqui o tecido epitelial pavimentoso estratificado, não queratinizado, e eu tenho aqui tecido epitelial colunar simples com microvilosidades. Essa daqui é a área de transição do esôfago para o estômago. E assim que eu entro no estômago, eu vou ter a área da cárdia, né? Então, enquanto aqui eu tenho epitélio pavimentoso estratificado, que é do esôfago, não queratinizado, essa área de transição aqui corresponde à área do esôfago e à área cárdia, que é a primeira parte ali do estômago. Eu vou falar sobre as partes, né? Mas de início já são apenas 4 partes: a cárdia, fundo, corpo e a região pilórica. Cárdia, fundo e corpo e pilórica. Cárdia tem características próprias, fundo e corpo são iguais e piloro é diferente. Cárdia, características próprias, fundo e corpo diferente, ou iguais e piloro diferente. Então, olha só, mais uma vez aquele esqueleto padrão da parede do canal alimentar, né? Aí, mais uma vez tem o esôfago, cárdia, dá para ver que é colunar simples, com microvilosidades. E o que você tem aqui de detalhes? Você pode perceber que existe aqui as chamadas fossetas, ou fovéolas ou criptas, que são invaginações na lâmina própria. Ó, você percebeu? Ó, dá um zoomzinho aqui. Tem umas partes para dentro da lâmina própria, né? Deixa eu pegar essa outra imagem aqui, ó. A região da cárdia. São pequenas invaginações, certo? Outra imagem aqui, bem legal, da cárdia, ó. Então são pequenas invaginações da região cárdia aqui, que são chamadas de fossetas. E essas fossetas aí, elas são fossetas rasas, e essa característica que vai me ajudar a identificar o que é ou não é a região cárdia, que é característica por fossetas rasas. Aqui nós vamos ter algumas glândulas, mas aqui eu não vou ter células parietais, por exemplo, que vão produzir o ácido clorídrico, senão vai para o esôfago e vai acontecer uma metaplasia. Não é legal ter aqui, né? Aqui também eu não vou ter muitas células principais, né, das enzimas. E ali, se você perceber, você vai ter algumas glândulas, ó, que eu falei. E essas glândulas aqui, elas são ditas como retorcidas. Então, essa é a característica da região cárdia. Tem um linfócitos aqui, ó, infiltrado linfocitário. Legal. Beleza. Você tem aqui mais uma imagem dessa região, né? Fossetas rasas, bem rasas mesmo, ó. Aquelas invaginações para a lâmina própria. Tá certo? Aqui você tem algumas glândulas aqui. E no caso, essas glândulas estão aí no caso da cárdia, né? Essas glândulas estão nas invaginações. Beleza? Agora você tem que usar isso para identificar. Quando eu vou para as outras regiões, por exemplo, corpo e fundo, eu vou ver rugas. Ó, isso daqui são rugas. Beleza. E nessas rugas aqui, ó, quando eu dar um zoom, eu vou ver fossetas, que é a mesma coisa, aquelas invaginações para a lâmina própria, que é tecido, mesmo tecido epitelial colunar simples, tecido epitelial colunar simples com microvilosidades, né? Então, eu vou ter aqui essas invaginações para a lâmina própria, certo? E qual outras coisas que eu preciso lembrar? Que na região do fundo e corpo, essas fossetas aí, elas vão ter as glândulas gástricas, ó. Aqui, ó, vão ter muitas glândulas, tá certo? No final dessas invaginações aqui. Então eu tenho a invaginação e no final eu vou ter glândulas, tá certo? Glândulas que eu ainda vou falar nesse vídeo. Olha aqui, ó, né? A ruga, as fossetas, né? E no final aí tem glândulas, né? Olha aqui para você ver essa outra imagem aqui, ó. Fovéolos aqui chamado, né? Mas é fossetas, tá vendo? No final aí eu vou ter glândulas. Então eu tenho que lembrar que aí, além de ser fossetas homogêneas, você pode perceber que a lâmina própria,
aqui é homogênea. Deixa eu ver se tem uns... Ó, essa daqui é um zoom maior. Olha. Não lembro o aumento, mas é maior. Então você tem a fosseta gástrica aqui, você percebe, ela é meio homogênea, né? E aqui a lâmina própria também é meio homogênea, ó, tá vendo? Como se fosse muito homogêneo no que diz respeito a ser muito igual, a ser muito parecido, tá certo? E aí você já pode analisar, ó, a diferença. Esse daqui é o corpo e fundo, as rugas próprias do corpo e fundo. Aí quando eu entro aqui na outra, eu já percebo, ó, que não é tão homogêneo, tá vendo? Não é tão homogêneo aqui na card, ó. Não é. Beleza. Agora vou para a região pilórica. O que eu tenho que lembrar da pilórica? Da pilórica você tem que lembrar o seguinte, que tem fossetas mais compridas, né? Você dá uma olhada aqui, ó. Tem fossetas mais compridas, ó. Dá uma sensação de mais compridas. E você vai ter glândulas mais retorcidas e não uniformes, beleza? No piloro, então você tem fossetas ou criptas ou fovéolas mais compridas, mais profundas, e as glândulas são mais esparsas, não espessas, esparsas, né? E retorcidas, né? Olha aí, ó. As glândulas esparsas e retorcidas, tá certo? Beleza, deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui legal. Aí você tem aí região pilórica, fosseta gástrica, né? E aí você pode ver aqui que elas são um pouco mais compridas, né? E você tem umas glândulas mais retorcidas aqui no final, beleza? Outras características importantes, né? Tem muitas células mucosas, né? Eu falei fossetas compridas ou profundas, né? Glândulas retorcidas, aí você tem uma camada muscular circular média. Ah, isso daqui é interessante. Você tem aí o esfíncter, né, dessa região aí, dessas regiões, né, o esfíncter pilórico. E por que acontece? Porque na túnica muscular, você vai na túnica muscular, na parte circular, ela vai se tornar um pouco mais espessa, né, a circular média, porque no caso da parede do estômago, a camada muscular tem 3 camadas. Seria a camada longitudinal, oblíqua, a camada muscular oblíqua interna, camada muscular circular média e camada muscular longitudinal externa. E a camada circular média, ela começa a ficar espessa, vai ficando espessa e forma o esfíncter. Claro que a gente não pode esquecer também lá do plexo mioentérico, né, na submucosa, o plexo de Meissner, que fazem parte, né? E aqui fala, né, camada muscular longitudinal externa pouco desenvolvida. Histologia, estômago. Bem, ali na 4ª semana você vai começar a ter, né, a formação do estômago. E você consegue ver na peça embriológica que tem um vídeo de alguns segundos nesse mesmo canal. Ó, aqui tem o estômago, você tem uma área bem pequena de alguns centímetros, que é a card, o fundo, o corpo e a região do pilouro, né, a região pilórica aqui, ósseo pilórico, etc. Bem, o que é interessante de destacar numa visão histológica? A cárdia possui uma histologia diferente do fundo, porém o fundo e o corpo possuem a mesma histologia. Em tese, é a mesma coisa para quem usa o óculos da histologia. Agora, você percebe que eu coloquei coisas diferentes, porque possuem uma visão histológica diferente, né? Você vai encontrar as rugas, as dobras aqui no corpo, que são muito importantes e interessantes para a gente entender. E você está falando de um tecido aí, de um órgão que tem
o epitélio colunar simples com microvilosidades. Então, é epitélio colunar simples com microvilosidade. Você está analisando aqui agora comigo algumas regiões. A região cárdia, a região do piloro, pilórica e o corpo, né? E lá na nossa visão histológica, você vai perceber que existe aqui, ó, invaginações do epitélio para a lâmina própria. E é sobre isso que eu quero começar falando. Lembrando daquela aula da parede do canal alimentar, nós começamos aqui, ó, com a túnica muscular. A túnica muscular é a camada mais interna. Vou colocar aqui o número 1. É a camada mais interna e ela é formada por epitélio, lâmina própria e uma camada muscular. O epitélio aqui você já sabe que é colunar simples com microvilosidades. Legal. E você sabe agora que a lâmina própria é tecido conjuntivo frouxo. E a camada muscular, você vai ter o oblíquo interno, o circular médio e longitudinal externo. Sem muito segredo. O que vai ser de diferente aqui? É que esse epitélio, olha aqui, ó, nessa parte, ele vai ocorrer uma invaginação, de tal forma que ele vai invaginar em direção à lâmina própria, como você pode ver aqui. E essa invaginação vai formar o que nós chamamos de fossetas, fovéolas ou criptas gástricas. Pronto. No finalzinho você vai ter glândulas, né? As glândulas gástricas, que estão presentes aqui, ó, tanto na cárdia, quanto aqui no piloro, quanto no corpo do estômago. Essas glândulas vão se dividir em 3 partes. Dá uma olhada aqui, ó. Istmo, a parte inicial, vamos dizer assim. O colo seria uma parte de transição. E a base, que é o final dela. Pronto. O que é interessante? Dentro de cada, ou melhor, perto, né, ali de cada fosseta, você tem em torno de 5 a 7 glândulas gástricas. Essas glândulas gástricas, elas vão produzir um muco, né, que é composto de 95% de água e 5% de glicoproteínas, né? E elas vão prender o bicarbonato, o sódio, o potássio e o cloro. Você vai ter, além das glândulas gástricas, nessa região aí da lâmina própria, que é o conjuntivo frouxo, você vai ter linfócitos GALT, né, nessa região também. Beleza, acabou a túnica mucosa. Agora eu vou para a segunda camada mais interna. A segunda camada mais interna, que não tem segredo nenhum, é a túnica da submucosa, que é, olha que simples, tecido conjuntivo fibroelástico, e lá você vai ter a presença do tal do plexo de Meissner, né? Tem diversas funções, inclusive faz parte do sistema nervoso entérico. Beleza. Antes de passar para a túnica muscular, vale lembrar o seguinte, que essas glândulas aqui, ó, elas vão diferenciar de região para região e vai te ajudar a olhar lá na lâmina qual a diferença delas. Por exemplo, você pode perceber que aqui no corpo elas são mais compridas, né? São mais profundas. Agora, quando você olha aqui para a região do piloro, elas são mais uniformes e tem uma quantidade de glândulas diferentes da cárdia. Pode ver que a quantidade é diferente. Beleza. Isso vai ajudar para poder diferenciar. Indo para a túnica muscular, você vai ter o oblíquo interno, o circular médio e o longitudinal externo. E entre o circular médio e o longitudinal externo, seguindo aquele raciocínio que você já sabe, você vai ter um plexo lá no meio que é o plexo de Auerbach ou mioentérico, né? Que vai ajudar aí no peristaltismo. Bem,
Por fim, você tem a túnica serosa, que possui ali uma serosa, que é composta de conjuntivo frouxo e epitélio pavimentoso simples. Simples assim. Quando você dá uma olhada mais a fundo na fosseta gástrica, você tem aqui a luz do estômago, né, que está passando aqui. E quando você vai entrar nessas dobras, que são as fossetas, as fovéolos ou as criptas, você vai ver aí, aqui em cima, o epitélio colunar simples com microvilosidades, né? E você vai ter essas células aqui superficiais, conhecidas como células absortivas de revestimento superficial. Aí elas vão produzir um muco protetor alcalino, que vai ter bicarbonato, né, para poder proteger aí o estômago do ácido clorídrico que ele mesmo possui. Aí nós estamos aqui no istmo, estamos aí na região aí do colo, base, né, aqui embaixo. Aí você tem o tecido conjuntivo frouxo, né, que foi falado anteriormente, e nele você tem linfócitos, né? Você tem o GALT aqui, e você tem as glândulas gástricas, né? E nas glândulas gástricas você tem diferentes tipos de células, tanto nas glândulas como você pode ver nas fossetas, né? Nas glândulas gástricas você vai ter aí a célula mucosa do colo, que vai ter uma função aí lubrificante, né? Vai produzir um muco lubrificante. Você vai ter a célula parietal, né, nesse formato aqui alienígena de ataque, porque produz o ácido clorídrico, né? É o famoso sistema túbulo-vesicular, da célula parietal, né? Você vai ter a célula principal, que vai produzir o pepsinogênio e algumas outras coisas que nós vamos ver, né, enzimas. E aí você tem, por fim, a célula do sistema enteroendócrino, que vai produzir alguns hormônios e neurotransmissores. Por fim, você tem aqui o muscular da mucosa, que é por 3 camadas, né, que a gente falou, oblíqua, circular e longitudinal, e por fim a submucosa, né, que falamos agora. Analisando um pouco mais específico a célula, você tem aquela mucosa de revestimento superficial, que a função dela é unicamente o muco de proteção para nós. Claro que existem muitas outras células também, né? E vamos focar apenas algumas do estômago, do intestino, do sistema gastro, né, intestinal. Então você tem aqui na célula parietal, você tem a produção tanto do ácido clorídrico quanto da proteína, que vai gerar um fator intrínseco gástrico. Como assim? O ácido clorídrico vai aumentar o pH do sangue, da região ali do estômago, né? Vai ficar ácido essa região. O fator intrínseco gástrico tem a ver com uma proteína que vai ser liberada, né, ali no intestino, e ela vai corroborar para a absorção da vitamina B12, ou seja, se eu tenho uma pessoa com uma gastrite nervosa que já está tendo úlcera, ela vai ter uma quantidade menor dessa célula, ou seja, a absorção dela da vitamina B12 vai ser atenuada. Bem, quando a gente fala da célula principal, a gente tem aí o pepsinogênio, a lipase gástrica e a renina, né? Mas focando aqui nas células enteroendócrinas, né, compreendendo que a célula principal, né, do pepsinogênio, lipase gástrica, você sabe a função delas, eu foco nas células enteroendócrinas, que diz respeito, por exemplo, à célula D, que vai produzir a somatostatina, que é uma célula parácrina, né? Então a célula D é parácrina inibitória, e as parácrinas vão atuar aí nas células vizinhas. E no caso, ela vai inibir a célula vizinha dela, que é a célula G. Então, a célula D é a vizinha da célula G, e a célula D, ela serve para inibir a vizinha dela, que seria a célula G, que produz gastrina. A gastrina estimula, né, a célula parietal a produzir o que? O ácido clorídrico, e a principal a produzir aquelas enzimas. Nós temos também as células GL, essa daqui ficou legal, GL, glicogenólise, que vai
estimular lá as células do fígado a quebrar o glicogênio. Poxa, então as células G têm essa função aí de estimular o fígado a quebrar o glicogênio. E por fim, nós temos o pessoal VIP, que são as células VIP que diz respeito ao aumento do peristaltismo, ou seja, facilita a digestão tanto no estômago ali quanto também no intestino delgado, né? Vai aumentar esse peristaltismo aí. E por fim a gente tem as células GR, que eu chamo de células da grelha. Você vai entender o porquê, né? Elas produzem grelina e a grelina estimula o apetite, ela vai para o hipotálamo e estimula o apetite que gera fome, né? Então a pessoa vai ter a percepção aí de fome, beleza? Uma visão geral sobre a produção do ácido clorídrico. Bem, você tem aqui a famosa célula paráquina que produz, já vou dizendo de cara, que ela produz o ácido clorídrico fora dela, né? Ela dá as ferramentas, os ingredientes necessários, mas produz lá na luz do estômago. Se ela produzir dentro dela o ácido clorídrico, ela simplesmente vai morrer. Muito bem. Você tem aqui o oxigênio, o gás carbônico e água, que vai juntos produzem o ácido carbônico, mas como está em meio aquoso, vai dissociar, né, em H+, e bicarbonato. O nosso bicarbonato vai lá para a corrente sanguínea, e aí o sangue vai ficar ok, alcalino, e aí você vai sentir um pouco de sono, né? E a saída do bicarbonato faz com que entre aqui, ó, o cloro, né? E ao mesmo tempo você tem o sistema parasimpático que libera acetilcolina, né? E aí vai, ó, diminuir a pressão ali do corpo, do coração, e essa pessoa vai sentir sono aí quando estiver se alimentando, né? Momentâneo, sazonal, que faz parte aqui, ó, de um transporte, né? De uma proteína que é antiporte ânion iônico. Pronto, beleza. Mas e para onde que vai o nosso H+, que é ácido, que você sabe? Bem, o H+, ele vai ir para um transporte ativo, né, que é uma bomba de sódio e potássio ATPase. Poxa, ATPase, bomba de sódio e potássio, de H+ e potássio, né, ATPase. E aí, essa bomba, né, vai colocar para fora muito H+, e em contrapartida muito potássio, né, vai entrar nessa célula. E devido à entrada dessa grande quantidade de potássio, aqui do outro lado você está vendo um simporte, né, e o excesso desse potássio, esse simporte também que vai estar fazendo transporte ativo, vai colocar muito desse potássio para fora, e devido ao gradiente de concentração, claro que esse potássio está saindo por difusão, mas é ativo, né? E devido ao gradiente de concentração do potássio que está saindo, ele vai empurrar junto com ele o tal do cloro para o meio extracelular, ou seja, aqui para a luz do estômago. E enquanto eles estão saindo em grande quantidade, tanto o H+ quanto o Cl, o que eles vão formar? O HCl. Eles vão formar o ácido clorídrico ali na luz do estômago, né? Um potente ácido e extremamente importante para a nossa digestão. Olha só os mecanismos, né? As cascatas de sinalizações intracelulares que são muito importantes para nós entendermos esse processo da inativação ou ativação, né? Estimulação da produção do ácido clorídrico. Bem, você tem aqui a célula parietal e nós vamos encontrar na célula parietal 3 receptores. Olha só, você vai ter o metabotrópico M3, você vai ter o receptor H2 e aqui indica que tem o H1 aqui também. E você vai ter o receptor CCK. Beleza. Lembra do nervo vago? Pois é. O nervo vago, ele vai emitir, né, acetilcolina. E essa acetilcolina, ela vai se encontrar com esse receptor metabotrópico M3, que vai estimular a produção de ácido clorídrico. Simples, né? Agora, lembra da célula G de gastrina? Pois é.
Esse nervo vago aqui, ó, ele também vai liberar um peptídeo liberador de gastrina. E esse peptídeo, quando ele for liberado pelo neurônio, ele vai para a célula G de gastrina, que vai liberar a gastrina na circulação, só que tem um detalhe. A gastrina também vai ir direto, olha só, antes de falar desse detalhe, ela vai para o receptor de CCK, que está onde? Na célula parietal, que também vai estimular a produção de ácido clorídrico. Legal. Simples assim, né? E aí você tem a tal da célula ECL, que é uma célula enteroendócrina, que ela vai produzir histamina. E essa histamina, que vai para o receptor H2H1, vai também estimular a produção de HCl. Quais são os detalhes? Tem dois detalhes aqui básicos. Aqui e outro detalhe aqui. Por que detalhe? Porque essa gastrina, ela também vai ser recebida por um receptor da célula do tipo SL. E essa gastrina vai induzir a produção de histamina, que por sua vez vai fazer a via que você já conhece. Agora, tem outro receptor também nessa célula do tipo SL, que recebe essa acetilcolina, que a induz a produzir o que? Histamina, e por fim, estimula a produção de mais ácido clorídrico. Lembra da célula vizinha? Então, é a célula D, que é inibidor parácrino, né? E o inibidor parácrino, ele vai o que? Ele vai inibir a produção da sua célula vizinha. E no caso, essa célula D, D de diminuir, né? D de diminuir, ela finge que vai somar, ó, somatostina. Então a célula D de diminuir, ela finge que vai somar, mas na verdade ela vai diminuir, né, a produção de gastrina pela célula G, que é a sua vizinha, é o inibidor parácrino, né? E você já sabe, inibiu gastrina, você vai ter uma diminuição ali do ácido clorídrico. Tem uma questão também da prostaglandina que está aqui na corrente sanguínea, que ela vai aumentar a vascularização, né? E aí ela vai também diminuir o HCl, o ácido clorídrico, né? Isso é bem interessante destacar, já vou comentar um pouco mais sobre isso. Olha para esse fogo de artifício e pensa que é uma lesão ou uma úlcera na mucosa intestinal. O que acontece? O ser humano produz 3 litros de ácido clorídrico. É muito ácido clorídrico. É perigoso, né? Se eu tenho um refluxo, eu posso colocar esse ácido clorídrico ali no esôfago, né? Então o que acontece? Eu posso causar úlceras também naquela região. Além de metaplasia, que já foi falado. Então, em vídeos anteriores. Então, o que acontece? Para proteger, você tem aquelas células superficiais absortivas, né, que vão produzir um muco para lubrificar, vai ter bicarbonato ali, para poder proteger desse ácido que é muito potente. Mas, também para diminuir esse ácido clorídrico, para ele não ficar em excesso, lá na célula parietal, né, que parece uma nave atirando, dá para pensar assim, né, alguma coisa de guerra, você vai ter receptores de prostaglandina e somatostina. Beleza. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, a somatostina, que você já sabe que é da célula D, que produz, etc e tal, ela vai ter um receptor na parte superior apical da célula parietal. E essa somatostina, ela tem a função clara de desestimular, reduzir a produção de ácido clorídrico. E como que ela pode fazer isso aqui? Ela ativa uma proteína GI que vai diminuir o AMP cíclico. Por fim, ela vai atenuar, e aqui que você tem que focar, ela vai atenuar, não fechar por completo, os canais de hidrogênio e potássio ATPase, né? Que você já viu aí ainda nesse vídeo que
são muito importantes para produzir o ácido clorídrico, então atenua. A prostaglandina, ela já vai agir de outras formas, né? Ela vai aumentar a vascularização, né? Vai ter vasodilatação aí, então eu vou conseguir, né, fazer com que a liberação desses H+, aqui, ó, vão para outras partes do corpo. Eu vou oferecer mais nutrientes que vão ser importantes para a produção de bicarbonato. Poxa, bicarbonato vai me ajudar a diminuir a acidez, né? E ainda vai aumentar, vai aumentar o espessamento daquele muco protetor que eu falei aqui com você. Poxa, interessante. Outra forma legal para nos ajudar a proteger essa mucosa intestinal é a renovação semanal, né? A gente tem células de base, células tronco, né, que elas fazem muita mitose e diferenciação para a cada semana tentar renovar tudo, toda a mucosa intestinal ali, todas aquelas fossetas que também chamamos de criptas, né? Então vai renovar, porque ali é uma área muito, uma área que está tendo um ácido muito forte, né? Uma historinha que eu não sei se é verídica, mas eu escutei um professor, né, de histologia e embriologia contar, é de um grupo étnico na floresta amazônica que comia uma folha. Passava dias comendo algumas folhas que causavam lesões. Eles conseguiam sobreviver, mas causavam lesões ali na mucosa intestinal. E pegou esse grupo, a história conta, e deram álcool para eles, e aí fizeram endoscopia e viu que estava muito degradado a pele. Claro, deu uma quantidade X de álcool, né? Estava muito degradado ali a mucosa intestinal, falei pele, né? E aí, depois de um dia de descanso, ou 2 dias, não me recordo com precisão, você fazia novamente a endoscopia e você via uma pele brilhante, né, por causa daquela mucosa. Então tem um poder muito forte de regeneração, mas mesmo assim ainda o pessoal tem gastrite, né? E por quê, né? Eu vou pular o Wines e vou pensar aqui no estresse. Hoje o estilo de vida na cidade é um estilo de vida muito estressante. As pessoas não têm mais paciência para as coisas, querem tudo muito rápido, né? A cortesia, ela foge do dicionário de muitas pessoas nesse ambiente rápido e estressante que é a vida, né? Então, esse excesso de estresse, né, ele vai mexer com o parasimpático, aumentar a acetilcolina, e você sabe o que a acetilcolina faz, né? Enfim, por final você vai aumentar a produção de ácido clorídrico, né? Agora falando sobre o Wines, a pessoa está sentindo ali a queimação, né? E aí ela pensa assim, médico, eu não vou no médico, eu consigo resolver, o médico estudou 6 anos, mas ele não sabe, eu consigo resolver, né? E a pessoa auto se medica com os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, muito, muito famosos, né? E aí essa pessoa vai se medicar com AINE, e que reduz ele é um anti-inflamatório, só que o que o anti-inflamatório faz? Ele inibe a prostaglandina. E nessa de inibir, todos os resultados positivos que ela traz para proteger a mucosa intestinal não vão estar mais ali. Aí você vai ter um quadro que pode piorar. Então, falando aqui de maneira muito superficial, eu sei que o álcool, né, cigarro, né, tudo em excesso, se não tiver muito equilíbrio, utilizar com muita temperança, também o excesso de estresse, isso vai causar aí, né, um cenário propício para lesões na mucosa intestinal, né? Isso aí vai causar úlceras, né, e vai possibilitar, principalmente com a imunidade baixa, um quadro que facilita a ação de algumas bactérias. E essa bactéria aqui, Helicobacter pylori, ela é muito famosa porque ela transforma ureia pela urease em amônia, que vai degradar aquela mucosa intestinal. E aí você vê
quão perigoso é essa bactéria quando você percebe que ela mimetiza com polissacarídeos antígenos, ou seja, as células de defesa, elas entendem que já existem antígenos para combater aquela bactéria. E aí o mecanismo das células de defesa, né, ele é burlado, e aí ela facilita o processo de colonização dessa bactéria. Terrível, né? E aí, cada vez mais esse intestino vai ser degradado, vai acontecendo úlceras e vai evoluindo para casos e situações mais graves. Ok, falando ainda sobre a gastrite, mas especificando aqui sobre algumas ações de medicamentos. Bem, aqui tem o nervo vago, né, que vai produzir acetilcolina, que vai para o receptor M3, que enfim, através dessas sinalizações intracelulares vão produzir por fim o ácido clorídrico, né? Aí você tem a gastrina pelo receptor CCK-B, né? Eu falei só CCK, mas tem um B aqui. As células SL, que eu também já falei, vão produzir a histamina, o mesmo processo. E você tem a somatostina, né? Que é uma soma diferente, na verdade vai diminuir. E você tem a prostaglandina, enfim. Todas essas, sabendo que essas daqui vão inibir, né? Diminuir, desestimular a produção de ácido clorídrico, e essas outras três aqui vão aumentar, né? Vão aumentar a produção do ácido clorídrico. Aí a pessoa tem uma gastrite, está sentindo ali uma queimação no estômago e ela entra com remédio. E existem algumas opções, por exemplo, ela pode entrar com atropina, que vai agir na acetilcolina. Ela pode entrar aí com a cimetidina, que vai agir na histamina, mas geralmente o que é famoso e conhecido é o tal do omeprazol, né? Que vai agir justamente na bomba ATPase aqui de hidrogênio e potássio, e aí vai ter um efeito positivo. Mas dependendo do quadro do paciente, você vai ter aí uma situação que necessita da avaliação de um profissional para saber qual medicamento vai ser mais benéfico e trará menos malefícios para o paciente. Mas de maneira superficial, são essas as opções e onde eles vão estar atuando. Atropina, acetilcolina, cimetidina, histamina, muito parecido o nome. E omeprazol direto na bomba de hidrogênio e potássio.